Olá, jovens, tudo bem com vocês? Trago mais um esboço comentado da lição. Jovem, está com a sua lição em mãos? Cola da lição e vamos juntos para mais uma recapitulação da lição. Ah, e não se esqueça, se inscreva, compartilhe e comente também. Nós estamos, queridos, na lição de número 11. Estamos quase finalizando mais um trimestre. E nessa semana, mais uma parábola de Jesus com aplicação para os nossos dias. E a temática da semana é viver para a eternidade. Nessa semana, nós iremos trabalhar a parábola do rico e Lázaro. E essa parábola, ao longo da história, tem sido muito mal compreendida, principalmente a respeito da verdade sobre a morte. Então, vamos compreender um pouco mais também a respeito desse aspecto encontrado na parábola. Vamos para o nosso cola no esboço. A lição está estruturada em quatro tópicos: a aparência exterior, o ponto principal. Terceiro, Moisés e os profetas. Quarto e último, mas não menos importante, o tesouro celestial. Vamos então nos aprofundar em cada tópico da semana. Mas antes, trago a grande pergunta da semana: qual é o ensino central da parábola do rico e Lázaro? Será que é a realidade sobre a morte? Será que a parábola traz literalidade a respeito dos que morrem? Qual o real significado da parábola do rico e Lázaro? Nós vamos recapitular e aprender ao longo deste esboço. Queridos, a parábola do rico e Lázaro, narrada em Lucas 16, versos 19 a 31, apresenta um contraste entre dois personagens: um homem rico que vive em luxo e Lázaro, um mendigo coberto de feridas. Após a morte, o destino dos dois é radicalmente diferente. Lázaro é levado ao seio de Abraão, um lugar de conforto, enquanto o rico sofre tormentos no Hades. Jesus utiliza essa parábola para destacar a importância da justiça, da compaixão pelos necessitados e a inevitabilidade do julgamento divino, mostrando que nossas escolhas e atitudes nessa vida têm consequências eternas. Dando continuidade, vamos ao primeiro tópico, queridos: aparência exterior. Queridos, para muitos judeus, no tempo de Jesus, a riqueza e a saúde eram percebidas como sinais claros do favor divino. Então, nós temos aqui dois pontos importantes iniciais. Primeiro, riquezas, indicativo do favor de Deus. Segundo ponto, a pobreza, ter algum problema de saúde era indicativo da desaprovação de Deus. Significava que este ou seus pais tinham cometido algum pecado e, como desaprovação de Deus, Deus o tinha castigado com alguma enfermidade. Esse era o conceito popular da época. Nesse contexto, queridos, Jesus ele conta a parábola do rico e Lázaro. E aqui eu trago uma pergunta sugestiva para que você possa trabalhar em sua unidade de ação: por que as aparências externas nos enganam tão facilmente? Principalmente hoje nos nossos dias de contexto de mídia, redes sociais, em que muitas pessoas são enganadas. Porque as aparências externas enganam as pessoas tão facilmente? Dando continuidade à nossa recapitulação, o ponto principal. Qual é o principal objetivo da parábola? E aqui eu trouxe três sugestões. A parábola tinha a intenção de revelar uma verdade literal sobre a vida após a morte. Queridos, nós não podemos pegar esse texto da Bíblia e literalizar, né, sobre a verdade sobre a morte, porque nós temos outros e outros textos falando sobre a realidade daqueles que estão no pó da terra. A doutrina de que a alma é imortal, que continua a existir sem o corpo após a morte, é um conceito bíblico? Não, esse não é um conceito bíblico, a lição traz até um detalhe sobre este aspecto. Esse tem sua origem filosófica na Grécia e etc. Então, a lição ela traz esse aspecto do dualismo grego. Então, esse conceito não é um conceito bíblico. Queridos, a parábola enfatiza que as decisões que tomamos nessa vida não podem ser revertidas após a morte. Então, esse é um dos principais pontos da parábola.
As decisões que tomamos nessa vida não podem ser revertidas após a morte. Querido, Jesus usou a parábola como um chamado para considerarmos as coisas que realmente importam antes que seja tarde demais. Então, Jesus usou essa parábola para nos fazer um chamado para considerarmos aquilo que realmente importa na nossa vida. Dando sequência, queridos, Moisés e os profetas. O homem rico é simbolizado a nação de Israel, né? Que falhou em comunicar as verdades do reino. Então, Deus usou vários profetas com suas mensagens de advertência à nação, porém a nação foi falha em proclamar os ensinos do reino de Deus às outras nações. Autossuficiência espiritual. Eles se firmavam em ser descendentes de Abraão, e não é por acaso que é mencionado Abraão nesta parábola. Eles se firmavam neste aspecto e negligenciavam o compartilhar do reino às nações vizinhas. Queridos, está na lição. O rico representa a nação de Israel. Deus abençoou ricamente com verdades para compartilhar com outras nações. No entanto, assim como o rico da parábola, a maioria dos israelitas se recusou a partilhar dinheiro com o mendigo, ou seja, Israel em geral não havia alcançado as nações ao seu redor com as extraordinárias relações das escrituras que lhes foram confiadas. O povo de Israel estava cercado por mendigos, pessoas que ansiavam por luz, mas esta luz foi negada a estas pessoas. Então, aqui está a grande ênfase da parábola. Deus envia os profetas, Deus envia, se utiliza de vários meios através dos profetas para que Israel, como nação, compartilhasse os ensinos do reino de Deus com as nações vizinhas. No entanto, eles foram falhos. Então, a parábola simboliza exatamente este detalhe, esta situação, simboliza o povo de Israel e não a literalidade sobre o estado dos mortos. Queridos, é comum tanto Jesus como os escritores bíblicos eles pegavam um ponto comum às pessoas de sua época e os levava a um ponto até então incomum, desconhecido, mas que Jesus trilhava esse caminho com essas pessoas para que eles pudessem conhecer a respeito do reino de Deus. Então é comum, Jesus ele pegava um ponto comum e os levava a um ponto até então incomum, aos ensinos da palavra de Deus. Dando sequência, próximo tópico e último tópico, a Alice nos convida ao tesouro celestial. Queridos, eternidade, a eternidade é inegociável, eternidade é o nosso norte, eternidade é o nosso propósito de vida, eternidade é a nossa esperança, eternidade é o investimento mais seguro que podemos fazer. E eternidade é uma promessa real, é uma promessa real. Jesus nos disse: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Esse foi o conselho do próprio Jesus. E que eu e você possamos nos comprometermos com o reino de Deus. A parábola do homem rico e de Lázaro ensina que é nesta vida que existe a oportunidade de conhecer a Deus e fazer o bem ao próximo. Onde quer que a vida de Deus se encontre no coração dos homens, derramar-se-á em amor e bênçãos aos outros. Nosso tempo é limitado e exige uma vida com propósito na busca do bem dos outros, já que no túmulo para onde vamos não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Parábola do rico e Lázaro nos orienta, nos dá um start para que possamos, enquanto em vida, fazermos aquilo que é correto. Detalhe, fazer aquilo que é correto, nós sempre iremos ganhar em fazer aquilo que é correto. Que Deus nos abençoe e até a próxima semana com mais um esboço comentado da lição. Que Deus te abençoe e desde já um feliz sábado na presença do nosso grande Deus. Abraço, tchau, tchau.